Sejam muito bem-vindos, meus queridos, aqui ao seu Oráculo do AJ. Eu sou AJ Moraes e esse é mais um episódio das nossas teorias da conspiração. Sim, como a gente prometeu, nós vamos trazer uma nova teoria esta semana. Vamos falar hoje sobre Game of Thrones, sim, a série das séries, uma das séries mais famosas de todos os tempos, correndo o risco, inclusive, de ser a melhor série de todos os tempos. Os fãs estão assinando embaixo, realmente vai ser difícil uma série que consiga substituir o Game of Thrones. Agora, hoje vamos falar de algumas teorias da conspiração Game of Thrones. E para começar, nós vamos falar sobre algumas conexões. Afinal de contas, vocês já devem ter ouvido falar num cara chamado Ned Stark. Com certeza, certo? Ned Stark, manja? Ned Stark, primeira temporada de Game of Thrones e tudo mais. Pois é, Ned Stark. E se eu te dissesse que Ned Stark não morreu? Ned Stark não morreu. Como assim, AJ? A teoria da conspiração, que eu confesso que na minha mente doentia está sendo bolada, é a seguinte. Estava pensando, depois de assistir muitos episódios de Game of Thrones, fazer maratonas, sonhar com Game of Thrones. Depois de muito pensar sobre várias teorias da conspiração a respeito do universo de Game of Thrones que nós tanto gostamos, basicamente imaginei a seguinte situação, queridos. Ned Stark não morreu. Afinal de contas, como é que seu descendente Tony Stark viraria o Homem de Ferro? Mas falando de uma maneira mais séria, ele foi salvo por ninguém menos do que o mago branco Gandalf. Sim, mesmo cara que ensinou Dumbledore para que pudesse ser um dos mestres da casa de Hogwarts. Mas isso a gente vai falar num outro dia. Simplesmente Ned Stark foi, sim, salvo por Gandalf para entrar no serviço de delação premiada e de auxílio à proteção de testemunhas contra o rei Joffrey. E ele foi colocado numa família adotiva, onde estabeleceu-se com o nome de Boromir. Como sempre, Ned Stark queria estar no poder e tudo mais, era um homem justo e tudo mais. Ele ficou muito amigo do seu irmão adotivo, Faramir, e do seu pai, Denethor. E lá, no reino da Terra-média, do Senhor dos Anéis, ele decidiu entrar para a Sociedade do Anel. Ah, Frodo! Bora queimar o anel, Frodo! Na verdade, Boromir acabou sendo flechado várias vezes, mostrando a sina deste que é realmente um trágico personagem, sempre morrendo em todos os filmes em que está participando. O que pouca gente sabe é que Dumbledore e Gandalf se uniram para ajudar um pequeno hobbit chamado Bilbo, mais conhecido também como Watson, o ajudante de Sherlock Holmes. Mas isso em algumas vidas posteriores, porque aí já envolve uma parada de reencarnação e tal. Ele ajudou o Sherlock, que depois virou o Doutor Estranho, mas isso também é outro capítulo. O que importa é que no final das contas, na aventura de Bilbo, a aventura do Hobbit, quem era o inimigo? Quem era o inimigo? Quem era o inimigo? Raimundo Nonato. Não, o inimigo na verdade era Smaug, o dragão, dentro da mina de Moria. Ele que tinha lá o ouro dos anões para si. Vocês acham que é coincidência? Amanda, que isso tem a ver com Game of Thrones? Espera. O que pouca gente sabe é que Smaug é neto de Hollis. Sim, a Khaleesi. Ela que é a mãe dos dragões, a avó de Smaug. Ah, mas o que tem a ver o Smaug com os dragões? Descendência. E digo mais pra você. Já ouviu falar em Tyrion? Sim, conhecido como Imp. Mão do rei do pai dele, passou uma série de dificuldades e tudo mais, perdeu a mulher que amava. Dizem que ele sabe beber
e sabe de algumas coisas. Tyrion é o responsável por isolar-se dentro da mina pela primeira vez e fundar o Reino dos Anões. E ao fundar o Reino dos Anões, pouca gente sabe também, ele desenvolveu técnicas místicas com Gandalf, onde ele desenvolveu a marcenaria mágica, fazendo um armário mágico que ficou por gerações esquecido. Sobreviveu à Batalha dos Cinco Exércitos, sobreviveu ao Frodo e o Sam queimando o anel com Gollum, sobreviveu a muitas e muitas coisas, até que os irmãos Pevensie se abrigaram nele e descobriram o reino de Nárnia. O que pouca gente sabe é que esse armário mágico não leva apenas para Nárnia, mas leva a mundos onde você pode explorar, por exemplo, a Bússola de Ouro. Alguns até conseguiram vir ao futuro no ano de 2012 e participar das aventuras de Renato e a Trasladação durante a Semana do Círio, numa guerra entre anjos e demônios muito mitológica. Mas é claro que não é essa a teoria que eu ia falar pra vocês hoje. Sim, mas não fica com raiva porque você ficou esperando esses 2 minutinhos. Essa ideia é bem legal e tudo mais. Eu tinha caído, bati minha cabeça e tudo mais, e eu tive essa ideia, então eu gostaria de deixar ela para fora. Falando sério agora, Ned Stark não morreu. Não é a mesma teoria, relaxa. Ned Stark não morreu. Ou você acha que ninguém iria deixar que ele morresse? Sim, o Deus de uma face conseguiu salvar Ned Stark no último instante. E aquele que foi decapitado, na verdade, era uma outra pessoa que servia a Irmandade dos Assassinos. Essa Irmandade que mais cedo era controlada por o Deus de muitas faces. Posteriormente seria dirigida por Ezio Auditore de Firenze. Sim, a Sociedade dos Assassinos. E tivemos aí Ned Stark protegido e está são e salvo. Mas devido a muitas torturas que ele sofreu, ele está sendo impossibilitado de ajudar os seus filhos. Perdeu muitos membros da sua família, mas no último segundo ele vai se revelar. Essa é só uma das teorias. Segunda teoria de Game of Thrones. Já ouviram falar de Flashpoint? Pois é. Na série The Flash... Ah, mano, o que tem a ver The Flash com Game of Thrones? Espera um pouco, por favor. A mão do rei decreta, espere. Flashpoint é justamente um arco de aventuras que a série do Flash está tentando falar agora, né? Volta no tempo, muda tudo. Já ouviu falar de efeito borboleta? Pois é o mesmo princípio. O Bran, o corvo de 3 olhos, ele conseguiu interagir com o passado. Ele gritou e o Ned Stark, seu pai no passado, ouviu a sua voz, sentiu sua presença. Imagina a possibilidade do Bran de mudar o tempo, de mudar tudo o que aconteceu e voltar a tudo como era antes, até que ele ganhe seus movimentos novamente. Sem dúvida, essa é uma especulação muito forte que podemos fazer para as próximas temporadas. E Jon Snow e Khaleesi? Dizem que eles são irmãos, a gente percebeu isso bastante e tudo mais, mas... E se não fossem? E se eles não souberem que são irmãos? E se tudo que todo mundo critica no Jaime e na Cersei possa acontecer com os irmãos? Fica essa pergunta no ar para você, que é fã de Game of Thrones. Mas... não deixa de compartilhar com a gente o que você acha, não. Aproveita aqui os comentários, fala um pouquinho das suas teorias malucas aí, o que você achou dessas teorias que a gente conversou aqui no Oráculo hoje. Diz a sua opinião, essa teoria é maluca, eu não concordo, eu acho que é mais ou menos por aí. Ou então, aquela outra é assim, eu penso assado, eu li na internet, coloca o link. Aqui é um fórum pra gente discutir mesmo sobre essas teorias malucas. Vai ser um prazer ouvir as suas opiniões. Não esquece de dar o joinha lá embaixo e te inscreve no canal. Clica lá no sininho para que você fique sabendo exatamente sobre todos os vídeos que a gente vai lançando durante a semana, tá bom? É uma honra estar aqui com vocês, espero que a gente se veja na próxima semana. Quem sabe não vem uns vídeos aí durante a semana, mas sempre como bônus. Você sabe, aqui no Oráculo do AJ, toda segunda-feira, às 19 horas, alguma coisa maluca do mundo da cultura pop diretamente para a sua telinha, do seu celular, da sua Smart TV, do seu computador, do seu tablet, enfim, queremos ser oniscientes e onipresentes em todas as suas mídias. Chama a sua galera para curtir o nosso canal e tá sempre inteirado nas novidades da cultura pop. Eu sou a J. Moraes e a gente se vê. Carpe diem!